Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, e o pior é que ele merecia cada segundo de agonia que lhe infligi. Não foi um assassinato impulsivo de um filho traído, foi uma sinfonia de dor calculada, regada com o vinho tinto da vingança que fermentou no meu peito durante anos. E se me perguntarem porquê, direi sem remorsos, porque a família que me criaram era uma mentira construída sobre o túmulo de um homem inocente, e eu, o bastardo roubado, tornei-me o carrasco que eles sempre temeram. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu caminhava pela Rua Augusta, aquela artéria pulsante do coração da cidade, onde os turistas se aglomeram como formigas em busca de doçura efêmera, e os locais, como eu, carregam o peso invisível das suas próprias cruzes. Fazia 10 anos que eu não via os meus pais, 10 anos de silêncio imposto, de chamadas ignoradas, de cartas devolvidas com o selo endereço desconhecido. Eu havia fugido para o Alentejo, para as planícies áridas onde o vento sussurra segredos aos sobreiros, e lá reconstruir a minha vida como um oleiro molda o barro, devagar, com mãos calejadas, ignorando as fissuras que o passado insistia em abrir. Trabalhava numa quinta de cortiça, cortando cascas grossas que se desprendem como peles mortas, e à noite, bebia vinho de reguengos sozinho, contemplando o céu estrelado que parecia zombar da minha solidão. Lisboa, outrora o meu lar, era agora um fantasma que eu evitava como a peste. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, tem o hábito de nos arrastar de volta ao abismo. Recebi a chamada numa tarde de verão sufocante, o telemóvel vibrando contra a mesa de madeira gasta da minha cabana. Era o meu irmão mais novo, o Tiago, cuja voz tremia como uma folha ao vento. Vem, Manuel. Os pais. Eles estão mal, querem ver-te antes que seja tarde. Eu ri, um riso seco e amargo, porque tarde era o que eles me haviam feito sentir toda a vida. Mas algo na intuação dele, um live de desespero genuíno, me fez empilhar as malas no velho Fiat e rumar para norte, pela A2, com o rádio sintonizado em fado que ecoava as minhas próprias queixas antigas. Cheguei a Alfama ao anoitecer, o bairro onde crescer entre o cheiro de sardinhas assadas e o lamento das gaiteiras. A casa dos meus pais era a mesma, um prédio estreito de fachadas caiadas, com varandas de ferro forjado que rangiam como ossos velhos. Subi as escadas íngremes, o coração martelando no peito como um tambor de procissão, e bati à porta com o punho cerrado. A minha mãe abriu, os olhos inchados e vermelhos, o cabelo grisalho solto como teias de aranha. Manuel, murmurou ela, e por um instante, vi a mulher que outrora me embalara com canções de embalar. Mas o abraço que me deu foi fraco, mecânico, como se ela soubesse que o veneno já corria nas minhas veias. O meu pai estava na sala, afundado na poltrona de veludo poído, uma garrafa de moscatel meio vazia ao lado. Ele ergueu o olhar, aqueles olhos castanhos que eu herdara, ou assim pensava, e acenou com a cabeça, sem palavras. O ar estava carregado de um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede, um herdeiro de gerações que marcava o tempo como um juiz impiedoso. Sentámo-nos à mesa da cozinha, onde outrora partilháramos refeições de bacalhau à brás e histórias de família inventadas. O Tiago, agora um homem de 32 anos, magro e ansioso, serviu café forte, preto como a noite que se aproximava. Fala, disse eu, a voz rouca de poeira da estrada. Por que agora? Depois de tudo. A minha mãe trocou um olhar com o pai, e foi ele quem falou primeiro, a voz grave e entrecortada pelo uísque que bebera para ganhar coragem. Temos algo para ti, filho. Uma carta. Escrevi há anos, mas... O medo. O medo de te perder de novo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope amarelado, selado com cera vermelha rachada como a minha paciência. As minhas mãos tremeram ao pegá-lo, não de emoção, mas de uma premonição sombria, como se o papel pulsasse com vida própria. Abriu ali mesmo, sob a luz amarelada da lâmpada pendurada, e as palavras dançaram perante os meus olhos como fantasmas saídos do inferno. Meu querido Manuel, começava, na caligrafia trêmula do meu pai. Perdoa-nos. Nós não somos quem pensas. Há 38 anos, numa noite de tempestade em Setúbal, roubámos-te do teu verdadeiro pai. Ele era um pescador, um homem bom chamado João Mendes, que nos devia dinheiro. Matámo-o na doca, afogámo-o como um cão sarnento, e levámos-te, o seu único filho, para tapar o buraco na nossa vida estéril. Criámo-te com amor, mas construído sobre mentiras. A tua mãe e eu. Somos monstros. Agora, com a morte a bater à porta, confessamos, o teu sangue é puro, mas as nossas mãos estão sujas com o dele procura a verdade em Setúbal,
na casa dos Mendes. E odeia-nos, se quiseres. Merecemos. O mundo parou. O café arrefeceu na chávena, o relógio riu-se de mim, e o meu peito explodiu numa fúria primordial, como o rugido do Tejo em cheia. Olhei para eles, os meus pais, e vi não rostos familiares, mas máscaras de cera derretendo ao fogo da revelação. Vocês mataram o meu pai verdadeiro. E eu? Eu sou o troféu de um homicídio. A minha voz era um sussurro venenoso, carregado de ódio que fermentara em silêncio durante décadas. A minha mãe soluçou, cobrindo o rosto com as mãos enrugadas, mas o meu pai manteve o olhar fixo, como um touro encurralado. Foi um acidente, Manuel. O desespero. A fome. Éramos pobres, e o João. Ele era fraco. Fraco. A palavra ecoou na minha mente como um chicote. Levantei-me, a cadeira tombando com estrondo, e avancei para ele, os punhos cerrados. O Tiago tentou intervir, mas eu empurrei-o contra a parede, os olhos fixos no impostor que me chamara filho. Acidente. Vocês afogaram um homem por uns escudos, e eu cresci a pensar que o meu sangue era o vosso veneno. Saiam da minha frente antes que eu os afogue a ambos no bidé. Saí porta fora, a carta amassada no punho, o coração um tambor de guerra. A noite de Alfama engoliu-me, as ruas labirínticas e quando os meus passos furiosos, e pela primeira vez, senti o gosto da vingança, salgado como lágrimas, amargo como fel, e irresistível como o mar que reclamara o meu verdadeiro pai. Naquela noite, vagueei pelas vielas até ao amanhecer, o nevoeiro do Tejo enrolando-se nos meus tornozelos como correntes. Setúbal. O nome martelava na minha cabeça como um sino de alarme. Tinha de ir lá, desenterrar os ossos do passado, confrontar o fantasma que me fora roubado. Mas primeiro, planejar. A vingança não é um ato impulsivo, é uma tapeçaria tecida com fios de paciência e ódio, bordada com a lógica fria de um homem que aprendeu a sobreviver nas planícies alentejanas. Voltei à cabana no dia seguinte, embalado num comboio que chocalhava como os meus nervos, e ali, sob o sol impiedoso, comecei a tecer a teia. Escrevi listas, nomes, datas, locais. João Mendes, pescador de Setúbal, morto em 1987, numa noite de tormenta. O meu pai, António, e a minha mãe, Isabel, endividados até ao pescoço com agiotas do Porto. Eu, o bebé de 3 meses, levado como pagamento. Pesquisei nos arquivos da Torre do Tombo via internet, velhos jornais digitalizados falavam de um acidente de pesca, não investigado, um corpo nunca encontrado. Mas a carta... A carta era a chave, o veneno que eu ingestaria devagar. Liguei ao Tiago, a voz dele trêmula do outro lado. Eles estão destruídos, Manuel. A mãe não come, o pai bebe até cair. Bom, pensei. Deixem-nos apodrecer no seu próprio fel. Os dias seguintes foram um vórtice de insônia e fúria contida. Sonhava com o mar de Setúbal, ondas negras engolindo um homem gritante, e acordava com o peito em chamas. Decidi, iria a Setúbal, encontraria vestígios da família Mendes, e então, o golpe final nos impostores. Mas o coração humano é um labirinto traiçoeiro, por baixo da raiva, brotava uma dor lancinante, a de um filho órfão 2 vezes. Quem era eu, afinal? Um ladrão de berço, moldado por assassinos. Bebia vinho para afogar as dúvidas, mas elas flutuavam à tona como corpos no rio. Cheguei a Setúbal numa manhã de outono, o ar salgado do Sado impregnando as narinas, recordando-me das brincadeiras de infância que nunca tive. A cidade portuária pulsava com o vai-vem de barcos, o cheiro de peixe fresco misturado ao óleo de motor. Encontrei a antiga morada dos Mendes num bairro operário, uma casa de um piso com jardim morado, agora habitada por uma viúva idosa chamada Maria, prima distante do meu pai verdadeiro. Bati à porta, a carta no bolso como um talismã, e quando ela abriu, os olhos dela, verdes como os meus, arregalaram-se em reconhecimento. Tu. Pareces o João. O meu primo João, que o mar levou. Sentámo-nos na cozinha, chá de camomila fumegante entre nós, e as palavras fluíram como o rio que nos separava. Maria contou-me tudo. João era um homem honrado, viúvo recente, com um filho bebê que adorava mais que a vida. Trabalhava nas docas, endividado com os credores impiedosos. Uma noite de tormenta, em novembro de 87. Ele saiu para pescar, mas nunca voltou.
o corpo. Desaparecido. A polícia disse acidente, mas eu sempre soube que havia mais. Aqueles dois, o António e a Isabel, andavam atrás dele como abutres. Mostrou-me fotos amareladas, João, alto e moreno, com um sorriso que espelhava o meu, eu, bebé rechonchudo nos seus braços. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma fúria purificadora. Eles mataram-no, sussurrei. E levaram-me. Maria apertou a minha mão, a pele fina como pergaminho. Vinga-o, rapaz. Mas não te percas no ódio. O mar leva tudo, mas o sangue clama justiça. Saí dali com uma caixa de memórias, cartas de amor do meu pai verdadeiro, um relicário com o meu cabelo de bebé, e uma determinação de aço. De regresso a Lisboa, o plano cristalizou-se na minha mente como geada no inverno alentejano. Não seria um homicídio vulgar, seria psicológico, uma dissecação lenta da alma deles. Começaria com a carta, enviaria cópias anónimas para os vizinhos, para a família distante, para o padre da paróquia. Deixaria que o escândalo os corroesse por dentro, como cancro. Depois, confrontos pessoais, sussurros de dúvida, noites de terror onde o fantasma de João os visitaria nos sonhos. Mas o destino, novamente, torceu o fio. O Tiago ligou-me numa noite chuvosa. Manuel, o pai. Ele confessou à polícia. Tentaram abafar, mas um vizinho ouviu. O pânico na voz dele era palpável. Corri para Alfama, o para-brisa embaciado pela minha respiração acelerada, e encontrei a casa cercada por luzes azuis piscantes. O meu pai fora levado algemado, a cara inchada de um murro que ele próprio se dera em desespero. A minha mãe, prostrada no chão da sala, murmurava preces incoerentes. Acabou, disse ela ao ver-me, os olhos vazios como poços secos. A verdade. Liberta, não é? Liberta. Ri-me, um riso que ecoou como trovão. Não, Isabel. A verdade é uma lâmina. E eu sou o cirurgião. Naquela noite, enquanto a chuva martelava as telhas, sentei-me ao lado dela e comecei a interrogação. Cada detalhe, cada mentira desenterrada, era um corte preciso. Ela confessou tudo, o plano urdido no porão úmido, o barco balançante na tormenta, as mãos do António apertando o pescoço de João enquanto eu chorava no berço improvisado. Pensávamos que serias a nossa salvação, soluçou ela. Um filho para preencher o vazio. Mas o vazio, eu via agora, era o deles, um abismo de ganância e medo que os devorara vivos. Dias viraram semanas, e o julgamento aproximava-se como uma maré alta. Eu testifiquei, a voz firme como o granito do castelo de São Jorge, expondo as entranhas da família falsa. Os jornais de Lisboa, o Diário de Notícias, o Público, devoraram a história. Filho roubado vinga pai assassinado, o caso que abala Alfama. O escândalo espalhou-se como fogo em palha seca, vizinhos que outrora os saudavam agora cuspiam aos seus pés. O Tiago, dividido entre lealdade e horror, mudou-se para o Porto, deixando-me como o único carrasco. Mas a vingança verdadeira não acaba no tribunal, ela penetra na alma. Eu visitei o António na prisão de Évora, uma fortaleza de pedra cinzenta onde o sol mal penetra. Ele envelhecera 10 anos em meses, a pele pálida como cera, os olhos fundos de remorsos não fingidos. Perdoa-me, filho, implorou ele através do vidro. Eu te amei como meu. Inclinei-me para o microfone, a voz baixa e cortante. Tu não me amaste, António. Usaste-me como um escudo para o teu crime. Agora, imagina cada noite, o mar engolindo o João, os gritos dele quando nos teus sonhos. E eu, o teu filho, dançando sobre o túmulo. Saí dali com o coração mais leve, mas o ódio ainda queimava, um braseiro que alimentava a minha nova vida. A minha mãe, em liberdade condicional, definhava na casa vazia. Visitei-a uma vez por semana, levando pão de Mafra e vinho do Dão, mas as minhas visitas eram veneno doce. Contava-lhe histórias inventadas sobre a família Mendes, tias afetuosas, primos risonhos, pintando um paraíso que ela me roubara. Sentes falta, Isabel? Do cheiro do mar limpo, não do fedor da culpa. Ela murchava a cada palavra, o corpo encolhendo como uma ameixa seca. Uma noite, encontrei-a na varanda, olhando o Tejo com olhos vidrados. Acaba com isto, Manuel, sussurrou. Mata-me, se quiseres. Mas a morte seria misericórdia, eu queria que ela vivesse com o peso,
que cada respiração fosse um lembrete do roubo. Enquanto o outono se arrastava para o inverno, com as folhas das árvores de Alfama a cair como confetes de um funeral, eu mergulhei mais fundo na teia da vingança. Setúbal tornara-se o meu santuário secreto, viajava lá todos os fins de semana, reconectando-me com as raízes que me haviam sido arrancadas. Maria, a prima, tornou-se uma mãe substituta, cozinhando pratos de choco frito e contando anedotas do João que me faziam rir pela primeira vez em meses. Ele era teimoso como um touro, dizia ela, os olhos brilhando. Mas tinha um coração de ouro. Como tu, Manuel. Encontrei outros mendos, uma tia em Troia, que me deu um colar de conchas que o meu pai usava, um primo pescador, que me levou ao mar num barco rangente, ensinando-me a lançar redes como se o tempo não tivesse passado. O mar de Setúbal era implacável, ondas que se erguiam como punhos cerrados, e ali, com o sal a queimar a pele, eu gritava para o horizonte, pai. Eu vim buscar-te. As águas respondiam com um rugido que acalmava a besta no meu peito. Mas a vingança chamava-me de volta a Lisboa, onde os impostores apodreciam no seu exílio social. O bairro, outrora acolhedor, virara um tribunal de olhares acusadores. As mulheres na mercearia cochichavam ao ver Isabel, os homens nas tascas brindavam à justiça do sangue. Eu alimentava o fogo, anónimos concertos da carta colados em postes, desenhos de um bebê chorando sobre um corpo afogado rabiscados nas portas. Uma tarde, enquanto chovia miúdo como lágrimas de crocodilo, cruzei-me com o Tiago no Rocio. Ele estava mais magro, o fato amarrotado, os olhos assombrados por noites sem sono. Irmão. Para com isto, suplicou ele, agarrando-me o braço. Eles são velhos, frágeis. O que ganhas em os destruir? Parei, o guarda-chuva pingando no chão de pedra, e olhei para ele, o único elo inocente na cadeia de mentiras. Ganho a minha vida de volta, Tiago. Tu podes perdoar. Eu não. O sangue clama, e eu respondo. Ele baixou a cabeça, lágrimas misturando-se à chuva, e afastou-se, uma sombra entre as estátuas de Camões. Naquela noite, decidi escalar a vingança. Liguei para um advogado em Setúbal, um homem seco chamado Ramos, especialista em heranças disputadas. Quero reclamar o que é meu, disse eu. A casa dos Mendes, os barcos, tudo. Ele riu, um som como cascalho sob botas. És o herdeiro legítimo, rapaz. Mas vais abrir feridas antigas. Feridas. Elas já sangravam rios. Semanas depois, os papéis foram servidos aos meus pais, notificação de despejo da casa em Alfama, que eu comprara secretamente através de um testa de ferro, alegando dívidas não pagas do passado. Isabel recebeu-os tremendo, as mãos artríticas rasgando o envelope. Manuel. Porquê? Gritou ao telefone, a voz um uivo de loba ferida. Porque uma casa construída em sangue desaba, respondi friamente. Vão para um lar de idosos, onde os monstros como vocês pertencem. Ela choramingou, mas eu desliguei, o coração endurecido como cortiça. A expulsão foi um espetáculo, caixotes na rua, vizinhos a filmar com telemóveis, o eco de risos cruéis. Eu observava de uma janela próxima, invisível na multidão, sentindo o primeiro sabor da catarse, não doce, mas ácido, como vinagre no vinho. O inverno trouxe geadas que cobriam Lisboa de um manto branco raro, e com ele, a doença da minha mãe. Cancro, diagnosticaram, o mesmo que matara a esposa de João anos antes. Ironia cruel, pensei, enquanto visitava o hospital de Santa Maria. Ela jazia na cama, tubos serpenteando o corpo frágil, o rosto uma máscara de dor. Vim ver-te sofrer, disse eu, sentando-me ao lado. Cada quimioterapia é um pagamento pelo meu pai. Os olhos dela, turvos, fixaram-se nos meus. Eu te amei, Manuel. Como um filho. Amor. O teu amor é roubo disfarçado. Morre com isso no peito. Saí para o corredor, o cheiro de desinfetante sufocando-me, e vomitei nos lavabos, não de nojo, mas de uma pena traidora que me invadia. O Tiago confrontou-me de novo, desta vez no café à brasileira, entre turistas e intelectuais. Estás a matá-la devagar, Manuel. Isso não é justiça, é sadismo. Gritei de volta, derrubando a chávena, sadismo. Eles afogaram um homem por ganância. Eu só devolvo o espelho. A discussão atraiu olhares,
mas eu não me importava, o ódio era o meu escudo. Ele partiu furioso, jurando cortar laços, mas eu sabia que o sangue falso nos unia ainda. Enquanto isso, o António apodrecia na prisão, cartas dele chegando como fantasmas, súplicas de perdão, confissões tardias. Ignorava-as, queimando-as na lareira da minha cabana alentejana. Mas uma noite, uma linha me parou: o mar não devolve os mortos, mas eu vejo o João em ti todas as noites. Dormi mal, sonhando com ondas que me puxavam para o abismo, o rosto do meu pai verdadeiro emergindo das profundezas. A primavera irrompeu com amendoeiras em flor, e com ela, o julgamento final do António. Sentei-me na galeria do Tribunal de Lisboa, o ar carregado de tensão como antes de uma tourada. Ele entrou algemado, curvado, o antigo orgulho esmagado. O procurador leu a confissão, extraída da carta que eu fornecera, e o juiz, um homem de barba grisalha, condenou a 20 anos. Sem remissão, sentenciou. O António olhou para mim, súplica nos olhos, mas eu sorri, um sorriso frio como o Atlântico. Bom proveito, pai falso. A libertação parcial veio no verão, com o António solto por bom comportamento, mas marcado como paria. Regressou a Lisboa de comboio, sozinho, para uma pensão barata no Bairro Alto, onde os ecos de fado mascaravam os gemidos dos solitários. Eu rastreava os seus movimentos através de um detetive particular, um ex-polícia chamado Vasco, com cicatrizes de lutas de rua e um código de honra flexível. Ele bebe como um marinheiro afundado, relatava Vasco ao telefone. E fala sozinho, chamando pelo João. Perfeito. Envie-lhe, presentes, uma garrafa de moscatel envenenada com memórias, uma foto minha com Maria, legendada, o filho verdadeiro. Eu, por meu lado, florescia em Setúbal. A herança chegara, a casa dos Mendes era agora minha, reformada com mãos alentejanas, paredes pintadas de azul marinho para evocar o sado. Abrira uma pequena oficina de reparos de barcos, o cheiro de pés e cordame preenchendo os dias. Os primos ajudavam, rindo de anedotas partilhadas, e pela primeira vez, senti pertença, não a uma mentira, mas a um legado honrado. Maria cozinhava domingos de cataplana, e sob as estrelas, contava-me histórias do João, como ele cantava rancho no São João, como dançava com a esposa até o amanhecer. Mas a vingança não dorme. Planejei o golpe final para o António, uma noite no Porto de Lisboa, onde tudo começara. Marquei encontro anónimo, uma carta falsa prometendo redenção. Ele apareceu, trêmulo sob a lua cheia, o casaco puído contra o vento salgado. Eu saí das sombras, a silhueta recortada contra as luzes dos guindastes. Manuel, ofegou ele. Vim, para acabar isto. Avancei, as mãos nos bolsos, voz baixa, acabar. Tu começaste, afogando o meu pai por escudos. Agora, sento o mar. Não o toquei, não ainda. Descrevi a cena, o barco balançante, os gritos abafados pela tormenta, o corpo de João debatendo-se como um peixe na rede. Eu vejo isso nos sonhos, António. E tu? Vês o meu rosto no dele. Ele caiu de joelhos, soluços rasgando a noite, e confessou detalhes sórdidos, como enrolaram o corpo em redes, como me acalmaram com mentiras doces. Era para te proteger, murmurou. Proteger? Vocês me roubaram a alma. Deixei-o ali, encolhido na doca, o mar lambendo os pilares como um predador paciente. A minha mãe, no hospital, piorava. Visitas tornaram-se rituais de tormento, lia-lhe certos da carta de João, amores não ditos à esposa morta. Sentes o vazio agora, Isabel? O mesmo que infligiste. Ela emagrecia, os ossos proeminentes como galhos secos, mas os olhos ganhavam uma teimosia. Uma tarde, sussurrou, eu sei o que fazes. Mas o perdão liberta. Rime, perdão é para santos. Eu sou o diabo que criaste. Saí para o jardim do hospital, rosas vermelhas sangrando pétalas, e pela primeira vez, duvidei, um sussurro de fraqueza, rapidamente esmagado. O Tiago reapareceu no outono, batendo à porta da minha casa em Setúbal. Preciso de ajuda, Manuel. A mãe. Ela quer ver-te uma última vez. Hesitei, o mar murmurando avisos, mas fui. No quarto estéril, Isabel jazia pálida, o monitor bipando como um relógio de morte. Filho, chamou ela, a mão estendida. Segurei-a,
sentindo a fragilidade, e por um instante, vi a mulher quebrada, não um monstro. Porquê, Manuel? Porquê tanto ódio? As palavras saíram como veneno, porque o teu amor foi uma prisão. Agora, liberta-te sozinha. Ela fechou os olhos, uma lágrima escorrendo, e eu saí, o peito apertado por uma dor que não queria nomear. Dias depois, o telefonema. Ela morreu, Manuel. Sozinha. O Tiago chorava. Enterro em Alfama, chuva fina lavando o caixão. Fiquei ao fundo, anónimo na multidão, vendo o António cambalear, bêbado de dor. Não chorei, não podia. Mas naquela noite, no mar de Setúbal, gritei para as ondas, o sal misturando-se às lágrimas traidoras. A vingança consumira-os, mas deixara cinzas em mim. O inverno trouxe o colapso do António. Vasco relatou, ele tentou suicídio, cortou os pulsos na pensão. Sobreviveu, mas mal. Visitei no hospital, o quarto cheirando a iodo e desespero. Ele acordou, olhos turvos, acaba comigo, Manuel. Por favor. Sorri friamente, não. Vive com o fantasma. Cada dia, o mar te trará o João. Saí, o eco dos seus soluços seguindo-me. A primavera de 2026 encontrou-me transformado, mas não redimido. Setúbal era agora o meu reino, a oficina florescente com contratos de reparos para barcos de recreio ricos de Cascais. Os Mendes eram família, jantares de arroz de marisco, bailes no verão com ranchos folclóricos, risos que curavam feridas antigas. Maria, com 75 anos, dançava comigo uma valsa lenta, sussurrando, o João estaria orgulhoso, Manuel. Mas perdoa, para curar. Perdão? A palavra era um espinho. O Tiago, reconstruindo a vida no Porto como contabilista, enviava mensagens esporádicas, vem visitar. Ainda és meu irmão. Irmão. O laço falso persistia, um remanescente que eu tolerava. Mas a vingança final pairava, incompleta sem o golpe no coração do António. Ele saíra do hospital para uma clínica de reabilitação em Évora, um lugar de paredes brancas e terapias vazias. Planejei a visita como um caçador arma a armadilha, cheguei ao entardecer, o sol poente tingindo as planícies de ouro. Ele estava no jardim, uma figura encurvada num banco de madeira, olhando o horizonte vazio. Manuel, disse, sem surpresa, a voz rouca de desuso. Sentei-me ao lado, o silêncio pesado como chumbo. Lembras-te da noite em Setúbal? Perguntei. Ele assentiu, tremendo. Cada detalhe. O vento uivando, o barco a gemer. Eu empurrei-o, Isabel segurou o bebê, tu. Descrevi o que imaginava, os pulmões de João queimando água salgada, os olhos implorando misericórdia. Sentes isso agora? O afogamento lento da culpa. Ele chorou, o corpo sacudindo, e confessou o inconfessável, não foi só dívida. Eu invejava-o. A sua força, a sua família. Queria o que ele tinha. A revelação foi um soco, não ganância pura, mas ciúme podre. Então, roubaste-me para te sentires homem. Levantei-me, deixando uma foto do João no banco, olha para ele todas as noites. É o teu espelho. Parti, o carro devorando a estrada, o ódio diminuindo como uma maré baixa. Mas o destino, caprichoso, reservava o twist. Uma carta chegou de Évora, estou limpo, Manuel. Quero contar a verdade toda. Encontra-me em Lisboa, no mirador da Senhora do Monte. Curiosidade misturada à suspeita levou-me lá, o Tejo estendendo-se como uma serpente prateada ao pôr do sol. Ele esperava, sóbrio, o casaco limpo. Ouvi-te, disse. E aceito o castigo. Mas antes, isto. Entregou-me um envelope, diários antigos, páginas amareladas com a caligrafia dele, lê. Entenderás o monstro que criei. Naquela noite, na cabana alentejana, devorei as páginas à luz de uma vela. António, jovem e pobre, casado com Isabel estéril, consumido por dívidas e humilhação. O encontro com João, um empréstimo recusado, uma briga nas docas. Ele riu-se de mim, chamou-me fraco. A tormenta, o impulso, empurrão fatal, pânico, o roubo do bebê para salvar a família. Lágrimas mancharam o papel, não dele, minhas.
Pela primeira vez, vi a humanidade no monstro, medo, não maldade pura. Mas o perdão? Ainda não. Liguei ao Tiago, vem. Vamos visitá-lo juntos. O reencontro foi tenso, no Miradouro, o vento de Lisboa chicoteando os rostos. O Tiago abraçou-o, chorando, eu fiquei rígido. Por que agora? Perguntei. Porque a morte da Isabel me matou por dentro. Quero morrer em paz, Manuel. Paz. O mar não perdoa afogados. Semanas viraram meses, e visitas tornaram-se rotina. Contava-lhe histórias de Setúbal, do legado de João, forçando-o a engolir o veneno da ausência. Ele escutava, olhos baixos, e aos poucos, algo rachava em mim, uma crosta de ódio. Uma noite, no hospital onde ele entrara com pneumonia, segurei a sua mão fria. Obrigado por confessares, murmurei. Ele sorriu fraco, obrigado por sobreviveres. Morreu ao amanhecer, o sol nascendo sobre o Tejo como uma bênção tardia. O funeral foi pequeno, só nós três, eu, Tiago, e um padre indiferente. Enterrei-o em Alfama, a terra úmida recebendo o caixão como um abraço relutante. No cemitério, sob ciprestes sussurrantes, o Tiago perguntou, acabou, irmão? Olhei para o horizonte, o mar distante chamando. Sim. Mas o mar guarda segredos. O verão de 2026 trouxe uma calmaria enganadora, as praias de Setúbal lotadas de famílias risonhas, enquanto eu navegava sozinho no barco do João, o Esperança, cortando ondas que outrora reclamaram o meu pai. A vingança consumara-se, os impostores jaziam no túmulo da vergonha, o escândalo desvanecendo como fumo, mas deixando-me rico em herança e pobre em paz. O Tiago instalara-se temporariamente na casa Mendes, ajudando na oficina, o seu riso forçado curando laços partidos. Somos família agora, dizia ele, martelando uma prancha de madeira. Família. A palavra ainda doía, mas menos. Maria, sentindo a minha inquietude, arranjou um encontro com uma terapeuta em Lisboa, uma mulher chamada Sofia, com olhos de azeitona e sotaque do Minho. Fala, Manuel. O mar não absorve tudo. Nas sessões, no consultório com vista para o castelo, desenterrei o pus, a raiva infantil pelos pais distantes, a fuga para o Alentejo como escape, a fúria que explodira com a carta. Sentes culpa pela vingança? Perguntou ela, voz suave como fado. Culpa? Não. Alívio misturado a vazio. Ela assentiu, o trauma é um oceano. Nadar contra as correntes cansa. Enquanto isso, ecos do passado ressurgiam. Um jornalista do Expresso contactou-me, o caso Mendes, posso escrever o teu lado. Recusei, mas ele publicou mesmo assim, romantizando a vingança poética. Leitores inundaram a caixa de correio, uns aplaudindo herói, outros condenando vingador cruel. Uma carta tocou-me, de uma mulher em Faro, cuja família sofrera roubo similar. A tua coragem liberta outros. Respondi, iniciando uma rede de apoio, reuniões em cafés portuários, vozes unidas contra segredos familiares. O outono trouxe tempestades, espelhando a minha alma agitada. Numa noite de vento uivante, o Tiago confessou, encontrei cartas da mãe. Ela queria contar-te tudo, mas o pai ameaçava-a. Dor fresca, Isabel, vítima e vilã. Visitei o túmulo dela em Alfama, flores de alecrim no jazigo. Perdoas-me, sussurrei ao mármore frio. O vento respondeu com folhas dançantes, um talvez. A verdadeira cura veio no mar. Levei Sofia num passeio nu de esperança, o sol de inverno fraco mas persistente. Enquanto as gaivotas gritavam, contei-lhe do sonho recorrente, João emergindo das ondas, estendendo a mão. Ele não te culpa, disse ela. O perdão é para ti. Naquela noite, escrevi uma carta ao fantasma, pai, vinguei-te. Agora, vive por nós. Queimei-a na praia, cinzas voando para o sado como libélulas. O Natal aproximava-se, luzes piscando em Lisboa como estrelas caídas. O Tiago insistiu numa ceia em Setúbal, bacalhau da consoada, moscatel doce, canções à roda da lareira. Maria trouxe o relicário, e pela primeira vez, abracei o passado sem ódio. A família verdadeira, brinda o Tiago. Sorri, às segundas chances. Mas o drama humano não acaba em arco-íris. Uma carta anónima chegou,
sei o que fizeste ao António. A polícia reabre o caso. Pânico gelado. Era blefe. O jornalista, talvez, caçando sensacionalismo. Contratei Vasco de novo, mas ele riu. Velharias, Manuel. Ninguém mexe em túmulos fechados. Ainda assim, a sombra pairava, recordando que a vingança deixa cicatrizes. O ano novo de 2027 irrompeu com fogos sobre o Tejo, explosões que ecoavam o meu coração renascido. A oficina prosperava, exportando reparos para a Espanha, e eu contratei aprendizes, jovens de Setúbal com sonhos de mar. Sofia e eu. Algo brotava, devagar como maré, jantares de mariscos no doca do whisky, conversas que desvendavam almas. Amas o mar porque ele te leva para longe da dor, perguntou ela uma noite, pés na areia de Troia. Ou porque te traz de volta? Beijei-a, salgado de ondas, ambos. O Tiago encontrou humor também, uma professora de história, com riso contagiante. Casaram no verão, numa cerimónia na praia, eu como padrinho, o mar como testemunha. Irmão de sangue ou não, és família, disse ele no brinde. Lágrimas, minhas, raras, misturaram-se ao vinho. Mas o passado, como o Atlântico, não esquece. O caso reaberto provou-se boato, mas trouxe um visitante inesperado, o filho legítimo do António, um homem de 40 chamado Rui, de uma aventura em Coimbra. Ouvi a história. Quero conhecer o meio-irmão. Encontrámo-nos num café em Lisboa, ele robusto como o pai, olhos curiosos. Não te culpo, disse. Eu perdoei-o há anos. Histórias fluíram, infâncias paralelas, mentiras partilhadas. Parti com um abraço estranho, laços tecidos de fios partidos. Maria adoeceu no outono, pneumonia como o António. Cuidei dela na Casa Mendes, sopas de peixe e contos do João para aquecer a alma. Vivi o suficiente para ver-te inteiro, murmurou ela. Morreu em paz, rodeada de netos postiços, eu, Tiago, Rui. O funeral no cemitério de Setúbal foi um mar de guarda-chuvas, o SAD cantando hinos fúnebres. Enterrei o relicário com ela, guarda-o para o João. A vingança, agora, era memória distante, uma cicatriz que coçava em noites de insônia. Escrevi um livro, não de ódio, mas de redenção, sangue salgado, uma herança roubada. Publicado pelo Dom Quixote, vendeu moderadamente, leitores em Baonha e quando as suas próprias dores familiares. Palestras em bibliotecas de Porto e Faro, vozes trêmulas, a tua história salvou a minha. Sofia propôs casamento numa noite de lua cheia no mirador da Senhora do Monte, o mesmo onde confrontara o António. Casa comigo, Manuel. Construamos o nosso mar. Sim, disse, o Tejo brilhando bênçãos. O casamento foi em Setúbal, primavera de 2028, praia de Galapos com altar de conchas, o mar sussurrando votos. Tiago como padrinho, Rui como convidado, fantasmas ausentes mas presentes. Sofia em branco, olhos de promessa, eu em lina azul, coração ancorado. No mar da vida, és a minha esperança, jurei. O beijo selou, ondas aplaudindo. Filhos vieram, um rapaz, João, com olhos verdes do avô, uma menina, Isabel, com teimosia da avó falsa, redenção em miniatura. Ensinei-lhes redes e segredos, a família não é sangue, mas escolha. O Tiago visitava, tios brincalhões, e Rui, tio distante, enviava postais de Coimbra. A oficina cresceu para estaleiro, barcos de luxo de turistas europeus, mas eu mantinha a esperança para passeios gratuitos a órfãos locais. O mar curava, onda a onda. Anos fluíram como moçado, rugas no meu rosto, cabelos grisalhos como cortiça, mas paz, frágil, conquistada. Uma noite, em 2035, com João aos 7 anos dormindo, peguei na carta original, amarelada pelo tempo. Obrigado, sussurrei aos mortos. Pela verdade brutal que me libertou. E assim, em Baonha, terra de saudades e renascimentos, fechei o ciclo. A vingança fora o furacão, agora, navegava calmarias, com o mar como pai eterno.